Olá, eu sou Cláudia Mizitieri, sou psicóloga, sou pedagoga e hoje eu trago para vocês um material que eu vou compartilhar a partir da minha prática e dos meus estudos em sala de aula, ok? Então, qual é o tema de hoje? Como adequar o ambiente para melhorar o desempenho dessa criança que tem o TDAH. Então, num primeiro momento, eu vou falar sobre a sala de aula e no segundo momento, eu vou falar sobre o diálogo, que são dois eixos importantíssimos para o trabalho nesse manejo com a criança que tem o TDAH. Então, com relação à sala de aula, eu vou trazer 6 dicas para vocês, ok? Então, a primeira delas, colocar a turma da sala, né, numa sala onde essa sala tenha menos barulho, menos interferência externa possível. Ou seja, vou trazer aqui um exemplo para vocês, sempre procurando adaptar o ideal ao real. Então, naquele conselho de classe, final do ano, a gente troca, né, com os outros professores, nós trocamos. Olha, você vai ficar com a turma tal, vai receber os alunos tais, esses alunos têm essas especificidades. Então, quando isso acontece, a gente já sabe quem são os alunos ali que têm uma maior dificuldade, que tem algum transtorno. Então, a gente vai fazer o seguinte, como estratégia pedagógica, nós vamos colocar essa turma, quando possível, no espaço da escola, onde essa sala seja uma sala onde ela tem menos ruídos, menos interferências externas. Então, se eu tenho uma sala de aula próxima da quadra, uma sala de aula que fica próximo do pátio, né, para o recreio, e uma sala de aula mais afastada que fica próxima da gestão escolar ou próximo da merenda, da cozinha, nós vamos optar por essa que tem esse espaço onde tem menos interferência externa. Isso auxilia muito o professor e auxilia mais ainda os alunos que têm transtorno. Isso quando possível, né? Segunda dica que eu vou trazer para vocês. A sala de aula deverá ter poucos estímulos visuais. Não é que ela vai ficar branca, que não tenha nada, não é isso. Poucos estímulos e com detalhe, sempre trocar. Porque a criança, ela se habitua àqueles mesmos cartazes, né, que a gente coloca para poder auxiliar a criança de forma pedagógica, usando isso como estratégia, esse material como estratégia. E sempre mudar, quando possível, no mínimo de 15 em 15 dias, né? Quando a criança ela tem aí esse ambiente, né, visual estruturado, ela automaticamente ela se estrutura internamente também. Isso traz uma organização para ela interna. Agora nós vamos para a terceira dica. Colocar a criança perto de alunos interessados para facilitar a sua capacidade, aumentar a sua capacidade de concentração. E isso auxilia muito. Até nós, adultos, quando estamos numa graduação, fazendo algum curso, né, seja de inglês, de espanhol, seja do que for, a gente procura sentar perto daquele colega onde a gente observa que ele pode dar um auxílio, né? Ele pode nos dar um suporte de alguma forma. Só que a criança ela não tem essa ferramenta, ela não sabe fazer isso na maioria das vezes, né? Então nós, enquanto pedagogos, enquanto professores, temos a favor nosso essa estratégia de colocá-lo próximo a crianças aonde facilitam crianças, né, que não tenham a dificuldade de aprendizagem e nenhum transtorno, que vão facilitar ela a capacidade de concentração. Olha, eu fiz isso na minha prática e deu muito certo. São pequenos detalhes, dicas que eu estou trazendo para vocês, mas que eu verifiquei na prática que foi assertivo, ok? Então, agora, próximo, quarto. A criança deve sentar próximo do professor. Por quê, Cláudia? Porque vai facilitar a nossa conexão com essa criança. Claro que a gente dá, né, voltas na sala de aula, principalmente quando é uma alfabetização, quando é de primeiro ao quinto, a gente sempre está circulando na sala de aula. Mas ali é o nosso ponto de apoio, aonde a gente sabe ali que a gente tem aquela criança logo de frente para a gente quando possível, né? É uma estratégia adaptando o ideal ao real.
E isso vai criando também uma vinculação, uma conexão ali entre professor e aluno, pela proximidade física, né? Agora, mais um. A nossa alteração de voz, né, durante a aula, ela se mantém num determinado patamar. E aí quando a gente faz uma oscilação, olha, eu fazia muito isso. De repente aí eu falava, as crianças paravam e olhavam para mim, tia, você é uma figura, professora, você é uma figura. E isso sempre deu muito certo. E eu na época eu não fazia porque eu tinha base em estudos. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu fazia no erro e no acerto, eu ia pela minha intuição. Coisa que hoje não. Eu tive a oportunidade de estudar, de me aprofundar sobre o transtorno e vi que fui assertiva, né? Em fazer esse movimento de mudança de voz. Essa é uma estratégia que dá muito certo também. Isso em determinados pontos, principalmente quando a gente percebe que aquela criança está muito dispersa naquele local. E na sala de aula, agora a sexta e última, chamar a criança pelo nome. Cria conexão. E isso muitas vezes, principalmente quando a gente tem numa turma muito grande, né? A gente acaba tendo mais dificuldade, mas você chamando a criança pelo nome, ela logo, sabe, ela se liga. É a mesma coisa aqui. Se eu estou numa reunião, né, de professores e falo o nome de um determinado professor, ou se a equipe gestora fala o meu nome e eu estou distraída fazendo alguma coisa, automaticamente eu coloco a minha atenção, porque falou meu nome, né? Então essa também é uma estratégia muito assertiva. Agora eu vou trazer o eixo do diálogo. O profissional, ele é assertivo quando mantém a conexão olho no olho e estabelece esse diálogo com a criança. Eu brincava com os meus alunos, a gente tem aqui, né, a bolinha preta do olho, a íris do olho. Então eu brincava assim, olha, eu quero falar com você olhando bolinha na bolinha, né? E aí eu criava uma conexão com essa criança. Então, quando a gente consegue estabelecer, ela consegue assentar e perceber o próximo que eu vou falar. É sensibilizar que nós, enquanto adultos, temos uma preocupação com ela. Porque a gente está olhando e quando a gente se percebe como visto, isso traz conforto para a gente. A mesma coisa com a criança. Desenvolver o diálogo de forma acolhedora, porém com firmeza. Tem aquela questão, né, da gente fazer todo acolhimento, mas de forma firme. Procurar saber dos cuidadores ou dos pais dessa criança como é essa criança em casa. Esse fator auxilia muito como é o funcionamento dela em casa, né? Coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta, gatilhos que desencadeiam uma irritabilidade, gatilhos que desencadeiam uma falta de atenção maior. Então, sempre fazer, estabelecendo, que é o próximo e último que eu vou trazer, esse diálogo acolhedor, essa vinculação entre nós profissionais e a família. Dá muito certo. Espero ter auxiliado muito vocês com essas dicas. Deixe aqui nos comentários o que mais vocês desejam que eu possa trazer de conteúdo para poder estar auxiliando. E um beijo no coração. Tchau!